no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio FIA. A FIA faz diferença. Olá, muito bom dia. Segunda-feira, 22 de abril. No ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Com transmissão ao vivo pelo Facebook da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E a volta do feriado nas rodovias que cortam a região metropolitana do Vale na manhã desta segunda-feira. A Via Dutra está com tráfego lento em ambos os sentidos, no trecho de São José dos Campos, claro, por excesso de veículos. Não há registro de acidentes. Já na rodovia dos Tamoios, o trânsito é livre e sem acidentes também. O motorista não encontra problemas para trafegar como ontem, quando a rodovia ficou interditada por cerca de 1 hora após um incêndio em um ônibus na Serra de Caraguá. O ônibus, que saiu de Ubatuba, seguia para Uberlândia, Minas Gerais. Tinha 41 passageiros e 2 motoristas a bordo. Não houve registro de vítimas. E nesta edição, Páscoa Sangrenta, Sri Lanka conta seus mortos, número chega a 290. Reforma da Previdência, determinado sigilo dos estudos que embasam o projeto. Que transparência é essa? Crise na fronteira, militares do Vale do Paraíba a caminho de Roraima. Fórmula 1 dos mares, São Sebastião quer sediar a Ocean Race. E mais, a rodada do esporte regional e os campeões dos estaduais. Salve o Corinthians! E uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. É logo após o comercial. Fique com a gente. E terremoto de magnitude 6,1 atingiu as Filipinas na manhã de hoje, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Uma testemunha disse a Reuters que o abalo foi sentido em Manila, a capital do país. O tremor aconteceu às 6 horas e 11 minutos no horário de Brasília. Os abalos sísmicos foram registrados a uma profundidade de 40 quilômetros. Edifícios no centro da cidade foram evacuados. Até o momento, não há relatos de estragos ou vítimas. A série de atentados que ocorreram no Sri Lanka no domingo de Páscoa deixou saldo de 290 mortos e 500 feridos. Os ataques, cometidos em alguns casos por homens-bomba, tiveram como alvos templos católicos e hotéis de luxo. 24 pessoas foram detidas por suspeita de participação nos ataques. Nenhum grupo reivindicou a autoria das ações até o momento. De acordo com o ministro da Defesa do país, os autores dos ataques foram identificados como extremistas religiosos. O presidente Jair Bolsonaro condenou os ataques. Abre aspas. Mesmo neste dia sagrado, o extremismo deixa rastros de morte e dor. Em nome dos brasileiros, condena os ataques que deixaram centenas de vítimas no Sri Lanka, inclusive em igrejas onde se celebrava a ressurreição de Cristo. Que Deus possa confortar os que agora sofrem, disse o presidente. A CCJ da Câmara dos Deputados retornará amanhã para realizar a análise do parecer do relator da reforma da Previdência, delegado Marcelo Freitas. A previsão inicial era que a votação sobre o relatório sobre a admissibilidade da proposta de emenda fosse na semana passada, mas sessões tumultuadas inviabilizaram a votação. Neste momento, cabe ao colegiado apenas a análise sobre a admissibilidade do texto. Dessa forma, os parlamentares analisarão se a proposta não fere nenhum dispositivo da Constituição Federal. Caso seja aprovada, a medida
segue para análise de uma comissão especial e terá prazo de 40 sessões do plenário para aprovar um parecer. A elite do funcionalismo público prepara uma ofensiva contra o projeto da reforma da Previdência, informa Carolina Freitas, em reportagem do jornal Valor. Com elite, entenda-se auditores fiscais, peritos e policiais federais, bem como funcionários do Banco Central, da Advocacia Geral da União e Controladoria Geral da União. Segundo o Valor, várias emendas sugeridas por esses setores estão sendo encampadas por deputados. Um dos principais alvos dos sindicalistas, segundo a reportagem, é a progressividade da alíquota previdenciária que atinge as faixas de renda mais alta. O auditor federal Rudinei Marques, presidente da FONACAT, entidade que representa mais de 200 mil servidores, reclama: pedimos razoabilidade, fomos ignorados. E os estudos e relatórios técnicos que ancoram a proposta da reforma da Previdência estão sob sigilo. A medida do Ministério da Economia impede o acesso a conteúdos como argumentos, estatísticas e dados econômicos e sociais que norteiam o texto. A confidencialidade das informações veio à tona após o jornal Folha de São Paulo ter um pedido na Lei de Acesso à Informação negado pela pasta comandada por Paulo Guedes. Somente servidores autorizados e autoridades públicas do alto escalão podem acessar o conteúdo. Contudo, registra-se que todos os expedientes foram classificados com nível de acesso restrito por se tratarem de documentos preparatórios, explica a secretária especial de Previdência e Trabalho. O governo argumenta que a medida restritiva segue entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a respeito do assunto. Isso significa que só servidores e autoridades públicos devidamente autorizados podem acessar as informações. Na avaliação de Manuel Galdino, diretor executivo da Transparência Brasil, o governo fere a legislação ao classificar os estudos com acesso restrito. Segundo ele, não há hipótese legal para impor sigilo em documentos preparatórios. Pois é. Agora o comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. O Supremo Tribunal Federal quer retomar a sua rotina nesta semana. A meta é apaziguar a casa depois da polêmica do chamado inquérito das fake news, alegadas fake news e ameaças contra ministros da Corte. Esse inquérito foi dos mais atropelados. O presidente da Casa, Dias Toffoli, deixou a relatoria nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, sem que houvesse sorteio. Agora, os ministros avaliam se a apuração aberta por Toffoli deve ir a plenário. O que mais pesou na encrenca toda foi a determinação de Alexandre de Moraes de retirar do ar reportagens da revista eletrônica Cruzoé e do site O Antagonista, que traziam referências a Dias Toffoli. Censura pura. E uma saraivada de críticas ao tribunal, de todos os lados, que entrou feriado adentro. Sem contar os pitos que Toffoli e Moraes tomaram de alguns de seus próprios pares. Há outro ponto a resolver. A Procuradora-Geral Raquel Dodge suspendeu o inquérito das fake news, mas não foi ouvida por Moraes. Moraes manteve as investigações, alegando incompetência da PGR. O jogo de braço continua nessa semana.
E o plano de privatizações de Guedes esbarra em resistência nos ministérios. As maiores resistências vêm dos ministérios de Ciência e Tecnologia, Agricultura, Minas e Energia e Infraestrutura, segundo o jornal O Estado de São Paulo. O plano de privatizações é um dos pilares da política econômica de Guedes, que chamou o empresário Salim Matar, dono da Localiza, para levar adiante a desestatização. A meta é obter nesse ano receita de 20 bilhões de dólares. Desse valor, o governo diz ter cumprido mais da metade em desestatizações. Mas o convencimento dos ministros não está fazendo efeito. Um dos símbolos da dificuldade é a resistência do ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, em vender suas estatais, como os Correios. Já a EBC, empresa de comunicação, que o próprio Jair Bolsonaro defendeu extinguir ou privatizar, agora teve os planos revistos pelo Palácio do Planalto. A empresa de planejamento e logística, que atua nas áreas de planejamento, estruturação e qualificação de projetos de infraestrutura de transportes, estava perto da extinção, mas está repondo vagas e contratando pessoal. A intenção da área econômica era também privatizar a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, que apura estatísticas agropecuárias, faz a regulação dos preços mínimos com armazenagem de estoques. A avaliação do Ministério é de que há outras formas mais eficientes para exercer essa política do que a desestatização. Apesar da dificuldade, Salim Matar é otimista. O processo de desestatização é irreversível. É questão de tempo, disse. E a Polícia Federal deve pedir amanhã a prorrogação por 90 dias do inquérito relacionado ao atentado contra o presidente Jair Bolsonaro em setembro do ano passado. A investigação, sob o comando do delegado Rodrigo Moraes, da Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais, deve terminar ao fim deste novo prazo de 90 dias. De acordo com informações do portal G1, esses 3 meses servirão para concluir as investigações sobre as pessoas que tiveram relação com Adélio Bispo, autor da facada, nos últimos anos. Até o momento, a Polícia Federal mantém a conclusão do primeiro inquérito de que Adélio agiu sozinho. Uma das teses descartadas no momento pelo inquérito é a participação de uma organização criminosa no atentado. A polícia aguarda recursos impetrados na Justiça contra a decisão que mandou suspender as operações que tentavam identificar quem pagou o advogado que defendeu Adélio Bispo. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com a edição do Abre Aspas desta segunda-feira, 22 de abril. Abre aspas, que tem essa grande parceria com o jornal O Vale. E os bombeiros resgataram na madrugada deste domingo o corpo da última pessoa que estava desaparecida no desabamento de 2 prédios na comunidade da Muzema, zona oeste do Rio de Janeiro. A identidade da última vítima resgatada dos escombros foi confirmada como Juliana Martins de Souza. A filha dela, Ana Júlia, também morreu na tragédia. Segundo o Corpo de Bombeiros, depois deste domingo, as buscas foram encerradas. De acordo com informações compiladas na área do acidente, não há mais nenhuma pessoa desaparecida, afirmou a corporação em nota. Assim, sobe para 23 o número de mortos na queda das construções. Na sexta, a Justiça decretou a prisão temporária de 3 envolvidos com a construção e venda dos prédios: José Bezerra de Lima,
Renato Siqueira Ribeiro e Rafael Gomes da Costa. Eles são suspeitos de construir e vender os apartamentos dos prédios que desabaram. E a Prefeitura do Rio, que tinha que fiscalizar, não vai ser punida em nada. É interessante isso, né? Porque até há pouco tempo atrás eles não conseguiam nem detectar quem era o responsável por ter autorizado aquelas construções. Eu acho que tem que seguir um caminho aí, né? Que a Prefeitura tem também responsabilidade nesse episódio. Indiscutivelmente, uma tragédia enorme, enorme. E os funcionários da Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, a Conlurb, devem paralisar as atividades por falta de acordo. A reivindicação é de 10% de aumento salarial, implantação imediata do novo plano de cargos e salários, extensão do adicional de coleta para todos que realizam este trabalho, inclusão de vigias e agentes de preparo de alimentos no adicional de insalubridade, aumento do ticket de alimentação, entre outros. A Conlurb ofereceu inicialmente 3,73% de reajuste e informou em nota que mantém conversas com a direção do sindicato com o objetivo de mostrar os avanços da proposta para evitar a paralisação dos garis. Era tudo que o Rio de Janeiro precisava mais agora, uma paralisação dos garis, né? Exatamente, a cidade já está limpa, né? Não tem dúvida. Depois da tragédia das chuvas. Com a paralisação deles ainda, vamos ver. E mais de 50 militares da região metropolitana do Vale vão atuar na acolhida a refugiados venezuelanos na fronteira em Roraima. A Brigada Aeromóvel de Caçapava, Lorena e Pindamonhangaba deve embarcar nesta quarta-feira e a ação humanitária deve durar 3 meses. Na última semana, a tropa participou de exercícios de simulação para a ambientação à missão humanitária. Ao todo, são 33 militares de Caçapava, 19 de Lorena e 4 de Pindamonhangaba. O contingente integra um grupo com mais de 400 militares paulistas. Já foram contabilizados 40 mil refugiados venezuelanos na capital Boa Vista, segundo as contas da Prefeitura. O número equivale a mais de 10% dos cerca de 330 mil habitantes da capital de Roraima. E a Avianca já contabiliza quase 2.000 voos cancelados até o próximo dia 28, segundo tabela disponibilizada pela companhia aérea em seu site. Os cancelamentos começaram após a ANAC barrar a matrícula de 18 aeronaves da Avianca, dando cumprimento a uma decisão judicial que determinou a reintegração de posse desses aviões às empresas donas das aeronaves. A Avianca afirmou o compromisso de informar com 72 horas de antecedência o cancelamento dos voos aos passageiros. A Secretaria Nacional do Consumidor garantiu que os consumidores lesados poderão apresentar suas reclamações na plataforma www.consumidor.gov.br. Bom, a Avianca é daquelas empresas que não oferece hospedagem aos passageiros com voo atrasado, né? Além disso, tem essa também. Além disso, né? E parece que fica cada vez mais desinteressante para outras empresas comprarem, né? Não tem a menor dúvida, porque... Desistiram no meio do caminho, né? Desistiram no meio do caminho porque o passivo parece que está bem mais amplo do que se imaginava, né? E o prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, pretende transferir uma série de repartições municipais para o Via Vale Garden Shopping. A intenção é fazer uma espécie de poupa-tempo municipal no espaço onde o Detran já funciona desde outubro de 2015. Segundo servidores ouvidos pela reportagem do jornal O Vale, cerca de 10 repartições seriam transferidas.
A lista inclui, por exemplo, o balcão de empregos, o PAT, que é o posto de atendimento ao trabalhador, o Banco do Povo, a Junta Militar, o setor de protocolo, a sala do empreendedor e a ouvidoria. A medida foi anunciada no início do mês para os funcionários dessas repartições. O objetivo é concluir a mudança até junho. Esse espírito do poupa-tempo é muito bom, né? Reunir os serviços num só local, né? E agora com os serviços da prefeitura. Eu acho que é uma boa iniciativa essa. Não tem a menor dúvida, uma excelente iniciativa, até tendo como exemplo o ótimo funcionamento do próprio poupa-tempo, que facilitou muito, né? Muito. E passados 5 meses desde que a revisão do plano diretor foi suspensa em Jacareí, o prefeito Isaías Santana protocolou um pedido de urgência à Justiça para a retomada do procedimento. De acordo com o tucano, o não andamento da revisão pode ser prejudicial ao desenvolvimento da cidade. No texto, ele diz que caso a revisão não aconteça ainda neste ano, ela não deve ser realizada no ano que vem, devido ao período eleitoral. E ainda pode não ser debatida no ano pós-eleição, devido à possibilidade de alteração no cenário político. Isaías ainda repetiu a concordância do município em trabalhar com as condições estabelecidas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. O processo de revisão do plano diretor foi suspenso em novembro do ano passado, quando esses órgãos ajuizaram uma ação alegando, entre outros problemas, falta de participação popular no processo. As partes se reuniram em audiência de conciliação há mais de 60 dias e, pouco depois, o município fez uma petição em que afirmou aceitar as cerca de 15 necessidades apontadas pela Defensoria e pelo Ministério Público para a revisão. Porque sem um plano diretor, né, a prefeitura fica meio impedida de se planejar, né? Fica complicado e a constante aqui demora nesse pedido acaba afetando a cidade e aqui também, o Zé Guilherme, ainda vai ter um bom tempo, porque não pode antes da eleição e não pode depois da eleição. Então a coisa acaba sendo protelada por mais tempo ainda. Então por isso precisa ser rápido. Precisa se agilizar o mais rápido possível mesmo. A pena de ficar paralisado, como disse José Guilherme aqui. E a construção da via Cambuí, obra viária que vai ligar as regiões sudeste e leste ao centro de São José dos Campos, já está 12,43% mais cara. Iniciada em fevereiro de 2018, com um valor orçado em 90 milhões de reais, a via vai custar ao menos 101 milhões de reais para o município. O aumento é justificado pela Prefeitura por acréscimo de novos serviços no projeto e pelo reajuste anual previsto na legislação. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com mais notícias. Até já. Segunda-feira, nova semana que começa, nós precisamos saber como é que vai ser o tempo. Isso aí é com ele. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A semana vai começar com bastante variação de nebulosidade aqui na nossa região. Nós temos áreas de instabilidade que estão atuando um pouco mais no sul do estado, mas elas vão contribuir para a formação de nuvens hoje na segunda-feira. Nós teremos um dia de céu variando entre parcialmente nublado a nublado. O sol vai aparecer em alguns momentos e vai fazer, né, com que as temperaturas subam um pouco. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 28 graus. Na capital paulista ficaremos com 27, 29 no litoral norte e na Serra da Mantiqueira com 22 graus. Hoje a umidade relativa do ar fica um pouco mais alta e por conta disso
nós teremos sim um dia bem abafado, né? A sensação térmica vai ficar um pouco mais alta hoje também. No final da tarde, podemos ter pancadas de chuva de caráter isolado, principalmente no litoral norte, aqui na região do Vale do Paraíba e na capital paulista. Só adiantando o tempo para o restante da semana, amanhã na terça-feira ainda devemos ter um dia com um pouco mais de nebulosidade e também temos chances de chuva, principalmente no final da tarde. Mas ao longo da semana, a tendência é de que o tempo vá melhorando gradativamente. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Uma ótima semana a você. E agradecer aqui a Neide Maria, a Neuza Antônia de Chagas, pelo bom dia, um ótimo dia, uma ótima semana a todos vocês também, a todos que nos acompanham aqui pela internet ao vivo, e ao Djalma Câmara, que nos passou aqui editorial de qualidade. Muito obrigado, Djalma, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham todos os dias ao vivo aqui pela internet, e é exatamente isso, editorial de qualidade, com muito compromisso, claro, e sempre com todos vocês, tá bom? Muito obrigado pela audiência aí. E a Fórmula 1 dos mares, ou The Ocean Race, está na mira de São Sebastião, aqui no litoral norte de São Paulo. O município quer estar presente em uma das escalas da mais antiga e conhecida regata que ocorre em torno do mundo, realizada a cada 3 anos. Para isso, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, levou ao governo do estado de São Paulo um projeto que foi entregue ao secretário estadual de turismo, Vinícius Lumertz. Segundo a prefeitura, no encontro, Lumertz se colocou à disposição em favor de São Sebastião como interlocutor junto ao governo estadual. O município do Litoral Norte está entre as 4 finalistas para ser sede da etapa da The Ocean Race 2021-2022. A última vez que São Sebastião foi sede de uma etapa da competição foi em 1998, quando esta era conhecida como Whitbread The Ocean. Pô, vamos torcer para o São Sebastião, que é uma coisa que realmente traz um reconhecimento muito bom e tem toda aquela outra parte de visibilidade do município, o turista que vai para lá, muito bom para o Vale, muito bom para São Sebastião, além de ser belíssimo, né? Sim, essa é uma competição que enche os olhos, né? Enche os olhos mesmo, é belíssimo. E Ilhabela está fazendo jus ao título de capital nacional da vela, investindo cada vez mais nessa modalidade. Agora, mais um passo foi dado em direção à consolidação do esporte no arquipélago, as categorias de base, por meio das 2 escolinhas de vela da cidade, também passaram a receber investimentos. A expectativa é que esse ano as escolas juntas atendam cerca de 300 alunos. E até aí, o que vale é sempre a educação. Ensinar faz bem. É lógico. Sempre, né? E vamos ao esporte. Primeiro, claro, com os campeões estaduais. Trintou em São Paulo. O Corinthians sofreu, mas conquistou o 30º título paulista de sua história. O time do Parque São Jorge superou o São Paulo ontem na Arena de Itaquera, com direito a gol de Wagner Love nos minutos finais da partida. E tem festa na favela. Foi assim que a torcida do Flamengo comemorou mais um título carioca. Desta vez, superando sem sustos o rival Vasco da Gama pelo placar de 2-0 no Maracanã. E o céu continua azul em Minas Gerais. Com auxílio do árbitro de vídeo, o Cruzeiro apenas empatou, mas conquistou o bicampeonato mineiro no último sábado, em cima do maior rival, Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. Parabéns aos primeiros campeões aí do ano. O nosso redator estava poético, né? Eu ia falar a mesma coisa. O céu continua azul em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Agora, eu queria comentar uma coisa do Corinthians. Que a democracia corintiana não gostou de uma coisa só. Que o Major Olímpio foi lá entregar medalhas.
Major Olímpio do PSL, Sei. foi tirar uma casquinha entregando as medalhas. Olha, a democracia corintiana já pôs o comunicado que está circulando na internet, que não gostou nada disso. Não aprova. Não aprova. Não aprova. Mas agora, realmente você tem razão. O nosso editor de esportes aqui está poético, quiçá porque o time dele ganhou. Os times dele Todos têm um eles. ganho aí, né? Mas vamos falar agora da região, do esporte da região. Vitória no derby. Em um jogo bastante equilibrado, o São José venceu o Joseense pelo placar de 1-0 na manhã de ontem no Martins Pereira. Leandro, aos 14 minutos do segundo tempo, marcou o único gol da partida. O próximo compromisso da Águia do Vale será no próximo sábado, quando recebe o União Mogi no Martins Pereira. Já o Joseense visita no mesmo dia o Mantiqueira em Guaratinguetá. E falando no Mantiqueira, a Laranja Mecânica venceu o Atlético de Mogi por 2-0 no sábado e conquistou a sua primeira vitória na segunda divisão. Com o resultado, o time da região conquista os 3 primeiros pontos, ocupando até o momento a terceira posição do grupo 5. E mais uma derrota para conta. As joseenses conheceram a 4ª derrota consecutiva no torneio nacional, perdendo para o Iranduba por 1-0 dentro de casa. Elisa, aos 32 minutos do segundo tempo, marcou o único gol da partida. As joseenses ocupam agora o 9º lugar, fora da zona de classificação para a próxima fase, com 6 pontos conquistados em 5 jogos disputados. O próximo compromisso das joseenses será na quinta-feira, quando visitam o Corinthians, no Parque São Jorge, em São Paulo. Já pelo lado das taubatianas, Ariel, aos 15 minutos da segunda etapa, marcou o gol da vitória contra o Fluminense no último sábado no Joaquinzão. Esta foi a terceira vitória seguida do time da região, que agora se isola na liderança do grupo 5 do Brasileirão Feminino da Série B. As taubatianas voltam em ação na próxima quarta-feira, quando recebem o Vasco da Gama no Joaquinzão às 15 horas. E olha só, ontem foi dia de votação para presidente da Ucrânia. E o humorista Volodymyr Zelensky foi eleito com aproximadamente 73% dos votos. O humorista desbancou o atual presidente Petro Poroshenko, que obteve apenas 25%. Zelensky tem 41 anos e alcançou um resultado histórico, dominando as urnas em todas as regiões do país. Abre aspas. Obrigado a todos os ucranianos que me apoiaram. Obrigado a todos os ucranianos onde quer que estejam. Prometo, não falharei com vocês, declarou o novo presidente em seu comitê após a divulgação dos resultados. O mais engraçado disso é que o Volodymyr Zelensky, né, ele viveu na TV justamente o papel de um desconhecido que se elege para presidente da Ucrânia. Então a realidade aí imitando a arte aí, né? É a ficção virando realidade por aí. Ele durante a própria campanha, não sei se vocês acompanharam, ele determinou lá, ele fez um desafio ao Poroshenko, né? Que deveriam fazer exames de sangue, os dois, para ver se tinham bebido e se tinham tomado drogas. Isso num grande estádio de futebol. E ele já começou assim a sua campanha. Inflamando. E está aí o Volodymyr Zelensky. Vamos ver o que uma pessoa assim pode fazer, que ele não seja o tiririca da Ucrânia, né? Não, nem fale. Por outro lado também, ontem já o próprio, agora ex-presidente Petro Poroshenko já prometeu uma oposição feroz contra ele. Muito bem. Vamos nós. E eu quero terminar aqui a edição de hoje lembrando que infelizmente pouca gente lembra atualmente. Hoje é 22 de abril,
Você sabe que dia é hoje? O que se comemora nesse dia? Pois é, se comemora o aniversário do nosso, a despeito de qualquer coisa, querido Brasil, que hoje completa 519 anos de venturas, desventuras, mas sempre a caminho aí. A gente se despede com parabéns ao Brasil, a despeito, repito, de qualquer coisa, e esperamos por você amanhã com mais uma edição do Abre Aspas. Bom dia, Zé. Bom dia, até amanhã. Um bom dia a você.